Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Nesse momento eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Quando todos encontrar, nós vamos orar. Nós vamos pedir sabedoria a Deus para entender e compreender a mensagem de hoje. Todos levantaram. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de poder estar aqui na tua casa para engrandecer a tua nome. Nos concede, Senhor, sabedoria nessa noite. Ajuda cada um de nós a compreender essa mensagem. Dá a certeza a cada um de nós do conteúdo dessa mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Que nós possamos sair daqui certo e seguro daquilo que o Senhor nos afirma. Que o Senhor possa usar a cada um de nós nessa noite. Que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas que o Espírito Santo fale por mim nessa noite. Fica conosco. Se peço de pé, te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 15. Vai falar da ressurreição de Cristo e o penhor da nossa. Hoje a mensagem vai falar de ressurreição. Você acredita na ressurreição? Amém. Amém mesmo. O apóstolo Paulo ele fez aqui uma afirmação dizendo o seguinte: irmão, venha vos lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Você recebeu o Evangelho? Você recebeu a palavra de Deus? Amém. Você tem perseverado nela? É uma pergunta. Porque se nós não perseveremos, a gente não pode ter a certeza do versículo que vamos ler a seguir. Versículo 2 diz assim: ele também, por ele também sois salvos, se revestir, se retiver a palavra, tal como vos lhe entreguei, a menos que tenhais escrito em vão. O apóstolo Paulo aqui ele afirma o seguinte: você lembra do Evangelho que eu preguei, que eu anunciei para você? Você ainda está nele? Você acredita na palavra que você recebeu? É a pergunta, né? Aí o versículo 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui está afirmando que, de acordo com as Escrituras, que Jesus ressuscitou. Amém. Mas será que para todo mundo hoje Jesus ressuscitou? Não. Nem para todo mundo hoje, nem para todas as pessoas Jesus ressuscitou. Temos uma grande quantidade de pessoas que eles ainda não acreditam que Jesus ressuscitou. Por isso que é importante que nós possamos nessa noite compreender essa mensagem, para que a gente possa afirmar, de acordo com as Escrituras, não com a nossa teoria, mas de acordo com a palavra de Deus, afirmar para essa pessoa que Jesus ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar. Aí o versículo 4 diz assim: e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo a Escritura. Depois ele apareceu a Cefa e depois aos 12. Ele apareceu a Pedro e depois ele apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais
quais a maioria sobreviveu até agora. Porém, alguns já dormem. Ou seja, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para muitas pessoas, apareceu para os discípulos, e muitas pessoas também tiveram o privilégio de ver ele antes de ele subir na terra. Ele ainda esteve com as pessoas aqui na terra, antes de ele subir aos céus. Ele foi visto por muitas pessoas. Aí o versículo 7 diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, todos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, o apóstolo Paulo afirmou. Como por um nascido fora de tempo. Aí o apóstolo Paulo aqui está falando sobre ele. O versículo 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo disse que não merecia. Ele não era digno nem de ser apóstolo porque ele perseguia a igreja de Deus. E é verdade. Mas Paulo é perseguir a igreja de Deus. Por que perseguir a igreja de Deus? Porque na teoria dele, o que ele fazia antes, ele estava certo. Mas quando ele conheceu o verdadeiro evangelho, Paulo passou a entender que não era o que ele pensava, e sim o que Deus queria. E assim se fez. Aí o versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles todavia. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo ele teve um encontro com Jesus. E Paulo se converteu. E Paulo começou a acreditar naquilo que se fez novo na vida dele. Paulo não olhou mais para trás e Paulo não olhou mais para o passado. Ele passou a acreditar naquilo que ele fez verdadeiro. Aí o versículo 12 diz assim: ora, se é correto pregar se Cristo ressuscitou, ou seja, é certo ou errado pregar que Cristo ressuscitou? Não, tem que pregar o certo. Mas tem que pregar que Cristo ressuscitou. Diz assim: pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Ainda existem pessoas, eu digo porque eu já ouvi isso, tem pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Essas pessoas, elas não conheceram o verdadeiro evangelho. Elas só vão acreditar quando elas conheceram o verdadeiro evangelho. E nós temos que pedir a Deus para ter um encontro com essas pessoas, para a gente provar para ela na Escritura que Jesus ressuscitou e que ela também vai ressuscitar. O versículo 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo, e se não há ressurreição de mortos, então não há, então Cristo não ressuscitou. É o que o verso 3 está dizendo aqui. Se não tem, se Cristo não ressuscitou, então como é que nós vamos ressuscitar? É o que o verso está afirmando aqui. O versículo 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então tem que haver em cada um de nós uma certeza e uma fé que Cristo ressuscitou. E isso nós temos que compartilhar com as pessoas. Nós temos que chegar até essas pessoas, nós temos que pedir a Deus para Ele enviar essas pessoas a nós, para tirar a dúvida dessas pessoas que Cristo não ressuscitou. O
Porque ainda tem pessoas que ainda não acreditam na ressurreição, nem de Cristo e nem na Bíblia. Aí o versículo 15 diz assim: somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscita. É uma coisa interessante, né? Que é o contexto desse verso é uma afirmação e ao mesmo tempo ele faz uma pergunta. A essa pergunta ela cabe a nós entender e compreender, para a gente poder dar as explicações corretas para uma pessoa que ela não acredita na ressurreição. Eu já tenho escutado, irmão, várias pessoas que elas não acreditam. Eu acredito que nós que estamos aqui nesse momento, nós acreditamos e temos que ter a certeza da ressurreição. Mas existem muitas pessoas aí fora que não têm certeza da que vai ressuscitar. Então, o que é que nós podemos fazer por essas pessoas? É levar a mensagem para elas, é chegar para essas pessoas. Agora, como é que nós vamos chegar a essas pessoas? Por nós? Não. É o Espírito Santo que ele vai guiar a gente até essas pessoas. A gente tem que pedir o Espírito Santo para ele usar a cada um de nós, para a gente poder pregar a mensagem de salvação das pessoas e afirmar de acordo com a Escritura que eles também vão ressuscitar, como Jesus ressuscitou e ele não está morto. Mas o versículo 17 diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda permanecei nós nos vossos pecados. O verso quer dizer aqui: se Jesus Cristo não ressuscitou, então nós também não vamos ressuscitar. Então, por que nós estamos pregando o Evangelho e por que nós estamos aqui hoje? Qual é o significado, qual é o propósito? É a pergunta que o verso faz. Seria vã a vossa fé e ainda permaneceria o quê? No vosso pecado. Mas Cristo ressuscitou e Ele comprou a cada um de nós, ou seja, no penhor, como diz aqui no versículo do primeiro aqui, Ele é o penhor, Ele comprou a cada um de nós para ser livre do pecado. Jesus, Ele se fez pecador em nosso lugar. Ele pagou um preço alto pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos direito à ressurreição da vida. Se assim não tivesse acontecido, nós não estaríamos nem aqui hoje. Versículo 18: ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se Jesus não tivesse ressuscitado, então mesmo aquele que se forçou para fazer a vontade, acreditando que ele ressuscitou, então ele não teria morrido, ele não permaneceria vivo. Versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Não. Em nenhum momento a gente pode ter uma dúvida. Em nenhum momento a gente pode deixar de aproveitar as oportunidades que Deus dá a cada um de nós para levar essa certeza para outras pessoas. A gente vai encontrar barreiras, a gente vai encontrar dificuldades, mas a gente não pode pensar nas barreiras
for pensar na dificuldade. A gente tem que pensar em levar mensagem para que outras pessoas sejam salvas. E que essas pessoas, elas também tenham o pleno conhecimento da nova vida de jeito que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aqui no versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus morreu era o primeiro do que morreu e hoje Ele está vivo. Então Ele é a primícia, Ele é o primeiro daqueles que dormem, mas Ele está vivo entre nós. O versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. É claro que o homem, que esse verso está afirmando aqui, foi por onde o pecado começou, através de Adão e Eva. Mas nem tudo parou ali. No momento dessa queda, que o homem caiu, Deus imediatamente pensou no segundo plano de salvação. E através de quem? Da pessoa de Jesus. Por isso que o versículo aqui afirma dizendo o seguinte: por um homem veio, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. É graças a Jesus que nós temos direito a ressuscitar. Mas ainda assim, ainda tem uma outra coisa que nós temos que nos avaliar para que nós possamos ter o direito de ressuscitar ao lado de Jesus. O versículo 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus queridos irmãos, pelo pecado de Adão, todos nós estaríamos mortos, exterminados. Mas o Penhor da nossa salvação, o Penhor da ressurreição de cada um de nós, tem direito a ressuscitar depois dessa morte aqui, é Jesus. Por isso nós não precisamos nos preocupar com nada lá fora. Por isso que nós não podemos dar ouvido a palavras que não vai de encontro que Deus disse. É preciso nós focar em Cristo Jesus. Não se preocupe com o que vão pensar ou dizer de você, ou se você vai perseguir ou não. O foco é Cristo Jesus. É para Ele que você tem que olhar. Versículo 23 diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que Cristo na sua vida. Versículo 24 diz assim: e então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E eu pergunto aos irmãos: será que existe algum inimigo contra Deus, contra Jesus e contra nós? Existe sim. Mas ele também vai ser destruído junto com o que ele criou, que foi o pecado. Mas nós temos um inimigo que também será destruído. O versículo 26. Eu gostaria que uma pessoa ficasse de pé no salão e podia ler. Pode ler, irmão? Era irmão aberto.
Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Todos os inimigos de Deus e os inimigos que lutam contra nós, eles serão destruídos. Por último será a morte. Mas a morte não pode ter poder sobre nós. E para a gente ter certeza que ela não vai ter poder sobre nós, a gente pode ler mais 2 versículos que está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Todos encontraram João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 28 e 29. Que diz assim: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, o sepulcro da mesma, túmulo, sepulcro, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Qual dessas duas ressurreições você quer fazer parte? Para a vida, né? Para a ressurreição da vida. A morte vai ser destruída. Vai chegar a hora dela, mas ela não pode ter poder sobre cada um de nós. Amém? Meus queridos, existem 2 ressurreições: uma para a vida eterna, para viver eternamente ao lado de Jesus, e uma para o juízo. Eu escolho a primeira em você. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Vamos cantar o hino 42.
Criador do céu e da terra. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de poder louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor deu de nós estamos aqui hoje. Não sabemos o dia de amanhã. Obrigado por esse dia, por esta semana, Senhor, que se inicia. Nós não sabemos como ela vai ser, mas o Senhor conhece todas as coisas. Que ela seja uma boa semana para cada um de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, de uma forma especial. Derrama sobre cada um de nós a porção dobrada do teu Santo Espírito. Ajuda cada um de nós, Senhor, a confiar mais em Ti e a cada dia mais te buscar em espírito e em verdade. Fica conosco, Senhor, nos leva para o nosso lar, em paz e segurança na companhia do teu santo nome. Essa peça te peço e te agradeço em nome de Jesus e todos dizem.